Quaresma, já nos falamos isso muitas vezes, é tempo de caminho, é tempo de conversão. É tempo de buscar mudar nossa vida para que em nós triunfe a vida de Deus. É desse contexto pelo qual a liturgia nos propõe esta palavra: se vós nos converterdes, perereis deste modo. Vamos tentar entender bem estes trechos, não tão fáceis de ser compreendidos. Logo antes, Jesus tinha nos chamado de hipócritas, porque sabemos reconhecer os sinais dos tempos, sabemos quando choverá, sabemos se fará calor, sabemos se verá geada, mas não sabemos reconhecer o nosso tempo, o que acontece no nosso tempo. Não somos capazes de entrar em acordo com o nosso adversário enquanto estamos no caminho. Esperamos que seja um juiz a resolver nossas questões. Só que se o juiz resolver nossas questões, terá um vencedor, terá um vencido, mas nós continuaremos adversários e quem perde vai ficar ainda com mais raiva. Procurem fazer algo, dar algo de bom ao seu adversário enquanto estão no caminho. Este é o contexto. Temos que ser perdoados se sabemos perdoar. E aí vem a pergunta. Contam a Jesus que Pilatos massacrou, trucidou alguns galileus no templo de Jerusalém enquanto eles ofereciam seus sacrifícios. É notória a crueldade de Pilatos. O próprio imperador mais de uma vez censurou ele e pediu para ser mais moderado. A pergunta de Jesus é interessante. Será que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Por que a pergunta? Porque na lógica oficial, se alguém morre de morte que não é natural, é porque é, de uma certa forma, castigo de Deus. Só que neste caso não podem dizer que eles são mais pecadores, justamente porque eles são considerados mártires. O sangue deles se misturou com o sangue dos animais sacrificados, é o mesmo sangue, a mesma vida oferecida a Deus. São mártires, esses galileus. Mas se vocês não se convertem, vão perecer desta maneira. E depois Jesus leva o outro exemplo, desta vez bem mais simples. Caiu uma torre, matou 18 pessoas. E aí? Quer dizer que eles eram mais pecadores do que os outros? Aí é mais fácil. Na teologia da retribuição, com certeza, eles fizeram algo de mal se Deus permitiu. A gente diz, fazer o quê? Vontade de Deus, tem que se conformar com a vontade de Deus. Não. A morte nunca é vontade de Deus. Senão eles não teriam inventado a ressurreição. A morte nunca é vontade de Deus. Depende de nós. Se vocês não se convertem, vocês vão perecer. Vocês quem? Todos. Todas. Este é o centro do Evangelho. Não tem uns bons a ser premiados, uns maus a ser castigados. Até porque que os mártires podem ser mortos. E são bons. E Jesus vai dizer logo mais, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas todos os profetas. Não. Todos e todas precisamos nos converter. Precisamos mudar nosso caminho. Enquanto estamos no caminho, construir relações novas de fraternidade, de bondade.
Não é vontade de Deus a morte, é fruto das nossas decisões. Se bem que quando aconteceram aqui no Rio Grande do Sul aqueles desastres, aquelas enchentes, teve gente que ousou dizer é castigo de Deus. Meu Deus. Nunca digam isso. Nunca. De quem falamos? Quem é o nosso referencial? A parábola de Lucas nos surpreende mais uma vez. O referencial deveria ser o dono da vinha. A vinha, na linguagem profética, sempre representou o povo de Deus. E o dono da vinha é o próprio Deus, que tinha essa vinha, colocou uns vinhateiros, e desta vez o vinhateiro é muito legal, é muito bom, é um trabalhador. Não são os vinhateiros traidores que está em outros textos dos evangelhos. Não, é um vinhateiro bom. Toma conta da vinha direitinho. E o patrão quis plantar também uma figueira, porque queria ver frutos dessa figueira. Passa um ano, passam dois, passa três, os frutos não chegam. Então o patrão chega e diz, corta, está tornando inútil a terra. Não está dando resultado, corta. É a teologia da prosperidade, a teologia da retribuição, a teologia do domínio tão difundida hoje em dia, a qual um monte de gente ainda acredita. Um Deus juiz, retribuidor, exigente, quer frutos, não tem frutos, corta. E o vinhateiro que chega e diz, espera aí, Senhor, dá mais uma chance, eu vou fazer algo que não é tarefa minha. Minha tarefa é tomar conta da vinha, mas eu vou tomar conta também da figueira. Talvez porque ele gostasse da figueira, não tanto pelos frutos, talvez bastava a sombra dela para poder descansar um pouquinho no calor do dia. Eu vou cuidar, vou cavar ao redor, vou botar esterco, adubo, vamos ver se vai dar fruto. Se não, tu faz o que tu quiser. E a parábola nos diz que o exemplo a ser seguido não é o exemplo do patrão. Não é o exemplo desse Deus juiz, julgador, castigador. Não, é o exemplo do vinhateiro. Daquele que amava a figueira e que tentou cuidar, fazer de tudo. É Jesus, o nosso Deus é Jesus. O vinhateiro que veio tomar conta de todos e também daquele que são as figueiras, não só a videira, as vinhas. É muito importante isso. Cuidem. Tempo de quaresma é tempo de cuidar da vida. O nosso exemplo é o vinhateiro. Aquele cuja primeira preocupação é cuidar da figueira. Fazer de tudo para que ela possa ter vida, para que ela possa dar frutos. Jesus vai dizer, eu dou a minha vida, eu sou a videira, vocês são os ramos, em mim vocês portam frutos. É muito importante. Hoje em dia, quando triunfa a teologia de um Deus premiador e castigador, quando nos metem medo com pecados mortais, pecados veniais, pecado contra o Espírito Santo, pecados capitais, pecados que podem ser perdoados, que não serão perdoados, que se tu morre em pecado mortal, tu vai para o inferno. Uma teologia que por longos séculos amedrontou nossas comunidades, porque esquecemos que o nosso Deus é o vinhateiro que vai cuidar de nós, que vai colocar adubo, que vai cavar, que vai fazer com que nós possamos ter vida. E nós temos que fazer isso com todas e todos que estão ao nosso redor. Somos todos irmãos, porque somos todos pecadores, porque somos todos vinhateiros uns dos outros.